Cá E estamos, aí, cá Conte? estamos. Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão. Certinho. Como é que tá essa quarentena aí, Miguel Paiva? Eu estou tranquilo, É, aqui, né? Tô tranquilo, estou no mato, estou no meio do mato, protegido. a Cláudia teve que rompê-la ontem, mas com os cuidados, né? Romper para fazer compra de mantimentos, essas coisas. Exato. Eu fiz há uns 5 dias. Hoje, um rapaz do Hortifruti veio entregar de máscara e luvas. Bonitinho. E luvas. Máscara e luvas. E a Mas, compra que ela fez, ela foi de máscara e também em luvas, não? não. Mas ela manteve a distância, a Cláudia é muito disciplinada, então a gente chega, lava tudo, ela se lava, roupa para a máquina, aquela coisa toda. Mantém distância das pessoas, né? 2 metros. E Miguel, Tem e um como é que tá supermercado aí? aqui, o grande, que tem espaço para isso, para manter a Aham, distância. é. E Eu, não está eu, superlotado, não está aquela coisa Não, estranha. não. Tem pouca gente, mas e tem agora os supermercados começam a ajudar a higienização, a espirrar Parece que álcool, passou isopor. aquele primeiro momento de desespero e os supermercados estão começando a normalizar e organizar um pouco essa situação, No né? organizar, tem pouca gente, eles estão com as entregas lotadas. A gente não foi porque não conseguiu espaço nas entregas. Isso. aqui eles têm um serviço de entrega em casa Se nós não conseguimos espaço, eles têm aqui também, nenhum deles. eu tiro tudo da Agora, caixa, jogo as caixas fora, o que é de caixa. mais uma vez, eu não posso deixar de lembrar que nós temos esse privilégio ainda de ou pedir, né, por telefone ou pela internet, e a maioria da população brasileira está numa situação que não pode. Olha só, começando mais um Távola, vamos trazer esse assunto de novo. Deixa eu só saudar as pessoas aqui, Renato querido e Miguel Paiva, Távola Quadrada, Vírus, Mentiras e Politicagem. Obrigado a presença de vocês aqui. Canal do Conde Elvara Choquer, Cris Sanches, Maria Auxiliadora, Roseli Bortes, Clotilde Pimenta, José Carlos de Choquer, Maria Auxiliadora de novo aqui, Janiel, estou vendo está longe, daqui a pouco eu faço uma rodada de leitura no bate-papo. Meninos, um dia, mais uma vez, de tensões políticas, tensões de ordem logística do país. Como é que vocês viram o dia de hoje? Vamos começar falando, porque a gente acabou de se encontrar, agora dá para falar só das notícias mais quentes aí. Quem quer começar? Eu acho que o grande assunto foi essa mais uma omissão barra mentira do Bolsonaro em relação à fala do diretor da OMS, e ele foi desmentido. Quer dizer, deu trabalho para o cara lá que está trabalhando para cacete, o cara teve que parar para poder desmentir o Fazer Bolsonaro. um Twitter. Está ocupando o tempo precioso do cara para ter que desmentir o cibosta do Bolsonaro aqui do Brasil, que vem cinicamente usar a fala do homem em benefício de uma mentira dele própria, entendeu? E ele vai falar no dia agora hoje à noite às 20 Vai falar hoje à noite. Deve falar sobre o golpe, deve falar sobre o aniversário do golpe, porque o ciúme dele é tanto que ele deve falar para festejar o golpe. Hoje eu imagino que o panelaço vai ser monumental, entendeu? Aqui, ó, Bolsonaro fará novo pronunciamento do aniversário do golpe militar de 60. Imagine vocês. Exatamente. Então, Olha o vai nível. ser uma hecatombe panelística, entendeu? Em relação ao Bolsonaro. Agora, eu estou impressionado como a Globo News e a TV Globo e a Globo News repetiram insistentemente nesse desmentido da fala do OMS, e repetia, e dizia de novo, e mostrava o que o presidente da OMS tinha dito, e mostrava o que o Bolsonaro tinha dito. Uma coisa... A matéria, Miguel, deixa eu só passar por a matéria que eu vi ontem, que eu não assisti o Jornal Nacional ao vivo, tá? Eu tento evitar esse tipo de coisa, já faz tempo. Mas a gente vê na internet depois. A matéria que eu vi, William Bonner trazendo assim, o desespero da imprensa internacional repercutindo o papel ridículo que o Bolsonaro está desempenhando, me deixou impressionado. Fala para a gente, Arueira, será que está chegando o momento? Primeira coisa a lembrar que o aniversário do golpe de 64 é amanhã. Hoje é a véspera. Os tanques rodaram no dia 1º de abril. Essa enorme mentira, essa enorme fake
na verdade, que aquilo é uma coisa que veio salvar o país, começou num dia da mentira. Mas eles querem trazer sempre para o dia 31. Eles sempre, desde que começaram a comemorar após a democratização, que eles começaram a puxar para cá, podia sempre falar do dia 31 de março. Insistentemente, a gente sempre fez piadas e charges assim. É 1º de abril, não foi no dia 31 de março. Vamos repetir, vamos insistir amanhã. É 1º de abril, o dia do golpe é o dia 1º de abril. Bom, a imprensa toda, o país todo, até o Procurador-Geral da República, PGR, já mandou dizer que é para seguir o ministro da Saúde, que não é lá essas coisas, é um sujeito desprezível de muitas maneiras diferentes, mas é médico, está fazendo o mínimo que a medicina impõe. Então, assim, claramente não existe mais governo Bolsonaro. Existe a milícia falando, fazendo pedigoto, chamando Rede Nacional para dizer bobagens, etc, etc. O que fazer? Quem vai dar o empurrão? Porque nós temos também, como você estava lembrando, Conde, um problema muito mais sério, que é o seguinte: mesmo o Congresso votando auxílio, mesmo isso tudo acontecendo, para chegar nas pessoas que precisam, você tem a burocracia de Estado que não está sendo usada em mais nenhum tipo de coisa. Nós não estamos usando a burocracia, a gente simplesmente fecha tudo, os governadores fecham e tal. Mas para o cara receber o dinheiro, vai ter que pegar o cadastro de Bolsa Família, o cadastro de uma série de cadastros que existem, estão disponíveis, e alguém agir. Eu sinto uma dificuldade dessa ação acontecer, que pode ajudar e muito, porque tem mais uma questão acontecendo, que é a seguinte: há muitas doações vindo de vários lugares, inclusive de um bando de canalhas, tentando livrar sua cara. Mas está difícil organizar isso sem o Estado botar sua infraestrutura a serviço. Até porque as pessoas não podem transitar. Não podem. Como vai acontecer isso? Então, Vai parecer... de cara, assim, o principal problema no momento é o Estado sacudir um pouco a sinércia e lembrar que é a única estrutura capaz de levar doações, os subsídios voltados, tudo o que aconteceu para a mão de quem mais precisa agora. Esse é o mal que o Brasil sofre, inclusive nas catástrofes, e essa é uma delas, mas essas localizadas, que vem uma montanha de doações e aquilo fica ali, às vezes alimentos, às vezes roupas, fica ali parado, porque a burocracia é tanta, a inércia é tanta, a incompetência é tanta que aquilo acaba se perdendo e não chega, ou então a esperteza é tanta que o pessoal pega e vende, faz uso das doações e as coisas não chegam a quem precisa. Isso acontece demais aqui no Brasil. Estão dizendo também que assim, uma boa parte desses auxílios todos que estão sendo dados no mundo inteiro, uma parte razoável vai voltar para os bancos em menos de 15 minutos. Parte da estrutura de distribuição já deixa uma fatia nos bancos também. Isso é um crime tão grande que eu não sei nem como levar isso para o Tribunal de Haia. Deixa eu falar uma coisa para o Miguel Paiva. Miguel, você não vai poder viajar para lá. Como é que é? Não, ele não vai poder ir para a Haia levar a acusação. Podemos levar virtualmente. O Bolsonaro pode ser condenado internacionalmente, eu já vou trazer essa notícia aqui, mas eu quero falar para o Miguel uma coisa, olha, que simpático, Miguel. O Miguel, você ficou tão bem de quarentena, Miguel. Você está tão... Aí, a transmissão ficou até melhor, aí você percebeu? Mas aqui a transmissão é melhor, porque aqui é fibra ótica, lá no Rio é aquela bosta... É outra conversa. Lá no Rio é aquela bosta do serviço da Oi que não funciona, aqui é fibra ótica. Está sensacional essa transmissão. O Aroeira, esse é a charge inédita do Aroeira, daqui a pouco vai subir lá no 247, e é a charge comemorativa do golpe misturado com vírus, é o golpe vírus. Explica para a gente isso, Aroeira. É tão letal quanto qualquer vírus desses aí, desses terríveis, porque também abate, eu vi um rapper americano falando sobre isso, o vírus que nos abate é um vírus que mata a solidariedade, que mata a ideia de coletivo. Então, basicamente, o vírus que isola mesmo são as ditaduras, é o racismo, é o uso das informações para estigmatizar chineses e assim por diante. Esse vírus é mais mortal até do que o corona, porque, por conta dele, está inserido numa estrutura que permite os vírus corona e outros que virão surgir. Isso inclui agronegócio, isso inclui a maneira como o homem explora a farm, né, a fazenda no planeta hoje em dia. Gente, o tamanho desse imbróglio
é tão grande que é preciso mesmo grupos interdisciplinares, gente de várias especialidades, para começar a pensar uma saída mais permanente. Os governadores do Nordeste já criaram um comitê científico cuja liderança vai ser de um dos maiores cientistas do mundo, que é o brasileiro Miguel Nicoleles. Vamos tentar falar disso hoje também. Deixa eu ver no bate-papo aqui. José Rafael Nasser Caiafa, boa tarde. Bolsonaro, totalmente enlouquecido, estimulou seu gado a agredir jornalistas. Essa cena é impressionante, eu vou trazer para vocês aqui. Que sujeito é esse, Conde? Você viu? Eu vi, José Rafael. Adriana Panzan, boa tarde, queridos, adoro ouvi-los. Maria de Lourdes Figueiredo, aqui saudando a gente. Maria da Penha, boa tarde, garotos lindos, fofos e sabidos. Olha que bonitinho. O'Hara Choquer está dizendo, Minions desesperados assistindo a votação no Senado. Um tal de dinossauro está chamando o gato para invadir a Globo, Congresso e arrancar a cabeça de quem é PT. A situação vai ficando tão dramática que essas hordas... O Fernando Brito, mais uma vez, eu sempre vejo o tijolaço, porque o Fernando Brito é uma espécie de termômetro para mim, assim, de uma certa situação aí do centro do Rio e tal, que ele conta das peripécias dele. Uma mulher com megafone hoje, dizendo para todo mundo voltar a trabalhar, estava na rua, ele teve que gritar da janela dele, entendeu? Para ela parar, porque essas pessoas que estão soltas por aí, elas são riscos, são zumbis terríveis que estão levando todo mundo. Gente, depois daquele pronunciamento do Bolsonaro, aquelas outras coisas que ele veio falando, que ele está estimulando as pessoas a quebrarem o isolamento, eu voltei a ter problemas com os meus próximos. Né? Meu filho, por exemplo, já tive que conversar de novo com ele, porque é muito forte a palavra da presidência da República. O Brito, ele até fala, é uma crônica bonita, ele fala assim, eu, cardíaco, abri a janela, gritei a plenos pulmões, que para com isso e tal. E imediatamente as vozes começaram, assassina, assassina, para com isso, que absurdo, até que eles calaram o megafone. Tá aqui o artigo. É a única coisa que a gente pode fazer, calar o megafone dessas pessoas no momento. Nós estamos numa ágora virtual, a gente não pode sair à rua para gritar, só pode abrir a janela e gritar. Hoje tem panelaço recorde, eu tenho certeza disso. Crônica muito bonita. Eu não posso fazer panelaço porque eu estou cercado de cobras, micos, tucanos. Eu vou Você vai assustar os meninos. Vou fazer um panelaço aqui particular. Eu toco Bela Tchau internacional, nem bato panela, mas a Cláudia toca pito. Estou procurando o vídeo aqui do Bolsonaro para passar para a gente mostrar o trecho aqui. Deixa eu já colocar, aproveitar que eu já achei. Eu coloco aqui para... Olha Primeiro, a indigência dessas pessoas gritando mito. O exército do Bolsonaro, troca o nome de Davi pelo seu. Primeiro, Crônicas. Ele chega, deixa eu colocar aqui. Mas não posso regulamentar aumentando. Mas o senhor regulamenta hoje já, presidente? Está pronto o decreto, só dá uma olhada. Não estou respeitando ninguém. Mas isso não vem de notícia. Vocês ficam o tempo todo jogando os ministros contra o presidente. Infelizmente. E o presidente contra os ministros. Coisa feia. Ninguém aguenta mais, pô. Não, fala aí, fala. Caramba. Você pode falar. É o tempo todo jogando os ministros contra o presidente. Só ontem eu fiz um vídeo no meu canal mostrando isso. A canalice de vocês. É ele que vai falar, não é vocês, não. Ele Só um trechinho aqui para a gente não ficar com mal-estar. Nossa, que jogo. Viram isso? Quer dizer, a imprensa estava ali, postada, e os adoradores maníacos estavam desse outro lado, blogs engajados no bolsonarismo, tocaram, a imprensa foi embora, virou as costas e foi embora. Tem uma matéria do Estadão aqui que a imprensa, os jornalistas deixaram... Já não era sem tempo. Deram certo. Entendeu? Já não era sem tempo. Tinha que ir embora já há tempos. Não era nem para instalar mais. Deixa ele falando com o gado dele. Manda um drone para filmar só para saber se não está fazendo besteira demais e ponto. Aliás, é uma boa ideia. Bota um drone com microfone. Imprensa. Com todos os jornalistas pegando essa matéria. Esse é um tapa interessante, conceitual. Pois é, acho que, inclusive, tem drones na França tomando conta para ver se tem pessoa nas ruas, né, e tudo mais. A gente sabe que Portugal também. Portugal também. Vá para casa. A gente tem uma epidemia de infarto também, vocês viram isso? Um ex-assessor do Mandetta morreu de infarto.
né? E também li um artigo que não é necessariamente correlato, mas que há sintomas de infarto, estava no El País. Pessoas chegam ao hospital com sintomas do infarto e, na verdade, estão com corona. Pois é. Interessante, né? É só coincidência, mas é interessante. A epidemia de infarto é no outro sentido. Deixa eu pegar aqui mais um. Olha, gente, eu tô com aquele. Isso aqui eu mostrei para vocês, né? O dado a imagem da Folha. Assessor do Mandetta, né? De comparativo, né? Vamos colocar aqui, ó, Brasil, Itália, Estados Unidos. O Brasil está de azul, ele está maior. Parece um leve achatamento da curva aqui. Tomara, olhar assim, parece que está uma curva. Mas o que o tal do Átila falou era isso. Se continuarmos, talvez a gente consiga espremer a curva um pouco. Pois é. Eu acho também. Eu acho que esse isolamento é fundamental para conter esse aumento por inércia, né? Porque isso aí é de todo mundo que já está contaminado, que vai aumentando e vai encontrar esse período que já houve um certo isolamento. Esse período que houve um certo isolamento provavelmente deve puxar essa curva um pouco mais para a linha reta e não ascendente como foi a da Itália, porque a da Itália foi um processo cruel, foi um processo assim aceleradíssimo. Gostaram, né? A densidade populacional é muito maior também. Aqui a gente tem um país tudo muito próximo. Né? Mas nós temos essa densidade nas comunidades. Vai acontecer essa concentração aqui nas Tenho comunidades, medo disso. mas as comunidades estão todas isoladas, as comunidades estão todas respeitadas. Hoje eu vi um vídeo de Nova Iguaçu e Caxias, todo mundo andando na rua como se fosse um dia normal. Carro, táxi, ônibus, pessoas fazendo... Mas é de hoje mesmo? É inacreditável. O que acontece? Será que é de hoje? É de hoje. Era uma... A gente teve, é preciso dizer, na minha cidade aqui do interior também, a gente teve um afrouxamento do processo de isolamento. O estrago vai ser grande, até porque a gente sabe que o momento, nós tínhamos aí o aprendizado do fracasso europeu, o momento para se promover o confinamento é agora, não deixar para depois, né? Porque depois começa a ser muito mais complicado de você. E tem outra coisa que eu queria fazer para vocês também, que é o seguinte, muita gente vai falando aí, o ápice dos casos vai ser daqui a 2 semanas. Como se... Eu não sei que referência que esse pessoal está usando para considerar o ápice daqui 2 semanas, o colapso dos hospitais daqui 2 semanas. Será que eles estão considerando a experiência da China e dos países asiáticos, que já fizeram o achatamento da curva? Porque, se for isso, desculpa, mas está errado, porque os países asiáticos foram muito competentes nas suas... Na verdade, tem muita leitura errada aí de estatística, para poder dizer isso. Gente do ramo me diz que nossa curva ainda está indefinida, ela pode subir ou descer, ou estacionar. Ela pode fazer assim. Muita gente do ramo. Ela pode dar uma segunda subida se for afrouxado o isolamento, porque está longe de chegar no pior momento. Longe em termos. Pode ser 2 semanas ou 3. Até esse cálculo é muito difícil, porque realmente depende. O que a China ou a Coreia fizeram, 2 métodos diferentes, aliás, um do outro, ou o que a Alemanha fez, outro método, e a Itália e a Espanha, como você vai comparar essas coisas? Cada um tem um problema ou soluções muito específicas. Mas ambos os países, tanto a Itália quanto a Espanha, já reconheceram que demoraram muito. Isso é claro. Flexibilizaram, acharam que não ia acontecer. A Espanha fez o meia-culpa também. A Itália já fez, a Espanha já fez. Sim. Levaram um tempo, relaxaram, deram para trás, e aí, quando o desastre aconteceu, já não tinha como reverter o quadro. O que é seguro dizer é que o isolamento ajuda essa curva a achatar em todos os casos, todos sem exceção. Então, o isolamento ajuda. E precisa ficar atento sempre, porque aquela imagem que você tem do avião que vem se aproximando da pista de pouso, né? Vem descendo naquela curva descendente, e acontece alguma coisa, um vento contra, um avião na pista, alguma coisa, e ele tem que reverter. E aí ele começa a subir de novo. Não tem jeito, porque se ele descer, ele cai. Então, a gente precisa ter sempre na consciência essa imagem, que até descer a pista e pousar, precisa ter muita segurança, porque senão
danou-se. Boa imagem. Da noite para o dia, a coisa muda. Concordo com a imagem, boa mesmo. Os países asiáticos que tiveram relativo sucesso aí nessa contenção da pandemia, eles já estão se preparando para uma volta, né? Quer dizer, talvez seja um pouco esse momento também que o Miguel está falando, né? Porque se você conter o alastramento e depois afrouxar os processos de contenção, evidentemente você vai poder gerar uma catástrofe ainda mais terrível do que aquela que já tinha sido anunciada. Tem uma informação aí que esse vírus tem uma coisa interessante. 10% dos curados, quando são testados, dão positivo novamente, ou seja, eles têm o vírus. E eles estão tentando entender esse processo, porque para impedir que você tenha a volta, você tem que compreender se essas pessoas estão transmitindo, entendeu? Então, o vírus é muito desconhecido para a gente afrouxar. Então, essa teoria de que é preciso deixar a pessoa se contaminar para criar os anticorpos, não é bem assim, entendeu? Porque nesse caso, pode contaminar e não criar os anticorpos, entendeu? Outro dado que é um número alto hoje também é que assim o segundo segmento de maior internação depois dos idosos, se não me engano, é de 30 a 39 anos. Então, tem muito pesquisador, muito médico, enfim, trabalhador da saúde brasileiro que está contestando, olha, não falaram tudo para a gente desse vírus. A experiência no Brasil está sendo diferente. É que não sabem. Pois é. E também nós temos afastamento em massa de trabalhadores de saúde que estão ou com coronavírus, ou com suspeita, ou eles estão, enfim, numa situação enfim, no controle interno que eles têm lá, a gente tem esse dado. Quer dizer, tem sido normal, viu, Conde? Em todos os lugares, os profissionais de saúde estão adoecendo. Pois é. Já morreram 63 médicos italianos. Já morreram. Não, isso foi só num dia, viu, Miguel? É só num dia? Acho que foi só num dia na Itália. Acho que não. O total, acho, de médicos. Total. Eu vou... Mas é alto para a medicina. Eu vou verificar essa notícia dos médicos. Agora, eu queria trazer um tema, que o tema da pandemia se mistura muito com o tema político no Brasil nesse momento. Nos outros países, eles estão com foco exclusivamente no controle das vidas, até onde a gente consegue entender. No Brasil, nós temos esse delinquente, essa pessoa descontrolada, que continua ali, ainda causando, ainda que não esteja governando, como o Arueira falou, mas ele causa uma tensão muito grande nos cuidados. O conflito dele com o ministro da Saúde, com Mandetta, essa reorganização aí do espectro político, com o João Dória se manifestando solidário ao Mandetta, numa articulação que é da concertação nacional, mas que continua deixando o Bolsonaro, ele continua isolado, mas continua acirrando os ânimos. Da situação política, a gente sabe que o Bolsonaro pode ser denunciado nas cortes internacionais, o que eu venho dizendo há muito tempo, já deveria ter sido feita essa denúncia do Bolsonaro nas cortes internacionais, porque o mundo agora também está preocupado com essa figura abjeta que habita a nossa presidência da República. Passo para vocês comentarem e depois vou para o bate-papo. Essa reunião, essa coletiva de imprensa ontem, uma nova paginação, já mostrou muito esse novo desenho, né, da coisa. Aí o chefe da Casa Civil, o general lá, não sei das quantas, disse que agora a crise está atravessando, está transversando o governo, então todos precisam estar ali, para mostrar uma unidade que não existe. Pode ser até que exista uma unidade entre aqueles ali, mas não existe unidade com o Bolsonaro, entendeu? Na realidade, é para tirar o protagonismo do Mandetta, entendeu? E o Mandetta ontem quase não falou, fez um discurso insípido e não houve informação técnica. Na hora que ia haver a informação técnica, não permitiram as perguntas, quer dizer, neutralizou todo aquele efeito que as entrevistas coletivas com o Mandetta estavam tendo, mal ou bem, você se informava sobre o que estava acontecendo, né? E havia uma postura técnica em relação à epidemia. Ontem foi absolutamente político, ridículo e patético, e
me deu medo ontem. Eu fiquei com medo ontem daqueles generais todos falando. Nós estamos nas mãos dos generais de novo. Passamos por um processo democrático enorme, cheio de defeitos e tudo, e caímos nas mãos dos generais num momento crítico, como esse que nós estamos vivendo. Então, eu fiquei muito preocupado ontem. O Mandetta está lá como médico se esforçando, alguns outros poucos, os assistentes dele também são extremamente competentes na realização do seu trabalho, mas ele está cercado de generais. Miguel, é aquela história, né? Comparado a Bolsonaro, até o jornalismo brasileiro virou bom agora. Exatamente. Agora o jornalismo está ótimo. Uma observação sobre o jornalismo brasileiro. Ele é muito bom, mas é muito, muito, muito parcial. Se você tivesse empresas do mesmo tipo, dos outros espectros, eu passaria tranquilo pelas bancas de jornais, levaria todos os jornais para casa, faria minha análise. Não, não é. Nós temos esse pensamento único. Quando quer fazer jornalismo, a gente sempre falou isso no meio, quando a Globo quer fazer jornalismo, sai de baixo. Eles levantam qualquer coisa, acham todos os problemas, fazem uma análise. Bom, questão. Aquela reunião de ontem parecia dois mundos diferentes. O pessoal da área técnica, mal ou bem, ainda continuava falando tecnicidades. E o pessoal da Casa Civil e os generais em geral tentando dizer que isso significava que eles estavam de acordo com o governo, o que era óbvio que não significava. Então, mais uma demonstração de que ele não governa. Ele não governa, mas como atrapalha? Porque é por causa dele que a louca do megafone ou o maluco da carreata estão indo para a rua. Isso atrapalha, cria tensão e espalha vírus, ainda tem esse problema também. E o que é pior, para um pessoal que estiver autônomo, eu tenho parentes que são assim, que acabam comprando o discurso porque estão realmente apavorados e não estão vendo, não confiam no Estado, acabam comprando esse discurso. Esse sujeito tem que ser não só retirado, mas ele tem que ser calado, não pode mais ter púlpito. O Arueira e Miguel Yupu, tem muita coisa aqui no bate-papo, eu vou ler, mas eu não posso deixar de comentar o seguinte, quer dizer, aquelas carreatas do Apocalipse e o Bolsonaro juntos, eles são, na verdade, é o inconsciente, né, da nossa elite e do empresariado de maneira geral, que não está ligando, esse jornalismo que a gente está elogiando, eles foram a favor da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Não estou elogiando. Você não pode esquecer muito isso também. A imprensa está querendo se parecer santa agora, aproveitando que tem setores da esquerda elogiando. Não, está fazendo bom jornalismo. Não, comparado com o Bolsonaro, querido, tudo fica bom. Né? Agora, só lembrar o seguinte, é a expressão do empresariado, né? Assim, mais até. Pode morrer, a vontade morre, não tem problema. Né? O Moro e o Guedes têm discordado junto aos seus próximos para que isso saia nas notas e nos jornais. Na minha opinião, estão preparando o governo Mourão para dizer o seguinte, nós continuamos confiáveis ao establishment e vamos ficar do lado de vocês como sempre. Bota o Mourão lá no lugar. Isso aí, estão ali prontos para o dever, digamos assim. Eu tenho percebido dos meus conhecidos, alguns amigos, outros conhecidos, que são do mercado, que são pessoas ricas, que são pessoas que votaram no Bolsonaro, até por conta do Guedes, por conta do Moro. Eu tenho percebido, através das redes sociais dele, que eles estão quietos, eles estão mostrando os jantares, estão mostrando o vinho que eles estão tomando, eles estão mostrando a ginástica que eles fazem em casa, o personal, os ovos de Páscoa. Tem gente que já ganhou até ovo de Páscoa, entendeu? Lado chique da quarentena. Exatamente, tem o lado chique da quarentena. As pessoas estão dedicando o seu tempo a postar nas redes sociais o que elas estão comendo e bebendo. Entendeu? É inacreditável. Nenhuma delas disse... Doação, eles não vão ostentar doação? Assim, doei... O Luciano Huck... O Huck. Luciano e Ronaldinho. Que ele fez. É louco isso, né? É uma coisa... É um mal que está voltando contra eles e eles não estão percebendo que daqui a pouco eles não vão ter mais chão. Entendeu? Essa coisa do country club que pegou 60 pessoas no Rio de Janeiro, é uma demonstração disso, como eles não estão preparados para esse tipo de coisa. Eles estavam sentados
na dominância da situação e do país, e, de repente, se viram fragilizados e ameaçados por um vírus que eles mesmos trouxeram. Entendeu? É inacreditável esse aspecto vírus de rico. antropológico dessa situação, que um dia a Justiça gente poética. vai poder falar dele, entendeu? Fala, Tem Lu. o country, tem muitos, já perdeu algumas pessoas, eu conheço pessoas que têm amigos lá que estão muito abaladas, de certa forma, a sociedade carioca está meio em pânico. O motivo de tantos vírus lá foi acontecer uma reunião gigante, porque reclamava que os jovens do country club estavam muito ousados, fazendo festas à beira da piscina, aí todos os mais velhos foram lá, se reuniram, e o conservadorismo fez com que o vírus se espalhasse entre eles, até o conservadorismo moral. Então, de certa maneira, esse vírus traz aquela coisa da ubris, né? A justiça poética, a justiça dos deuses. Você é tão orgulhoso que os deuses jogam um raio em você só para te mostrar quem é que manda aqui. E você não vale nada. Troque deuses por natureza e você vai ver como é que funciona. Bom, verdade. Gente, assim, é claro que tem governo novo se organizando. Os velhos ditados de política mineira dizem que você só faz a coisa mesmo quando tiver tudo organizado para funcionar. Não, assim claro. que tiver Mourão articulado com o Moro, e eles estão fazendo essa articulação via imprensa, porque eu reparei, de ontem para hoje, começou a pipocar coisas dizendo que Moro discorda, não sei mais quem discorda, o Aras discorda, toda a estrutura de governo que era frontalmente bolsonarista, incluindo o Paulo Guedes, que confidencia a amigos, isso vai parar em nota de jornal, que está um pouco desgastado com essa confusão, estão se preparando para dizer, estamos aqui prontos para fazer o que a gente estava fazendo antes, só troquem esse idiota. Aceitamos a troca, mas nós somos bons, para quem interessa que eles sejam. Né? O Paulo Guedes estava fazendo ginástica, estava fazendo jogging na praia do Rio de Janeiro, entendeu? Uma crise monumental do Brasil, o ministro da Economia estava fazendo sua ginástica na beira da praia, e era proibido. Você tem razão nisso, Miguel. Eles estão mostrando uma face do tipo como brioches que há muito tempo não se via. Hoje, essa correlação entre guilhotina, brioches e povo está mais presente na vida deles. Gente, deixa eu ir para o bate-papo, e eu vou para o bate-papo agora com tudo. Eu vou colocar aqui a imagem do bate-papo para a gente. Deixa eu vir aqui de baixo para cima. Tânia Ladais, enquanto isso, tem milhares de brasileiros sem comida na mesa e água para lavar a mão. Nojo dessas brioches aí. Essa ostentação foi realmente chocante, né? Nefertiti perguntando aqui, não tem mais live, Gustavo? Eu expliquei hoje, eu coloquei um post no meu Face. Essa semana eu vou ter que suspender a live das 13, porque eu estou com um nível de trabalho, de demanda aqui muito alto. Então, eu vou fazer eu vou tentar fazer algumas transmissões esporádicas aqui no meu canal. Marisete Souza, gente, Mandetta e Toffoli aprovaram uma MP onde não vão dar atestado de óbito na pandemia. É para mascarar mesmo. Não estou sabendo dessa informação. Salma Vila Verde, amo vocês aqui, cheio de coraçãozinho. E tem uma notícia aqui que eu preciso ler em voz alta, plenos pulmões, que é Werner Piana está dizendo, Aroeira é avô. Parabéns. O Aroeira. Sim. Você eu tinha perguntado. Avô? Eu sou avô. Alguém mais cedo ali no chat tinha perguntado como é que estava a parturiente. Eu falei, você deve estar falando da minha filha. Eu sou avô, meu neto nasceu no dia 26. Aliás, aniversário junto com Aquiles e com os 7 cordas que toca comigo, os 3 no mesmo dia. Chama-se Bento, está muito bem, tem uns olhinhos muito vivos, parece muito com a mãe. 3,295 kg. É o que eu sei dele e eu estou vendo virtualmente. Eu estou lambendo a cria, já lambi a tela do celular várias vezes, mas depois eu passo álcool gel. Eu queria só deixar claro que o Aroeira é avô recente, porque eu já sou avô de poucos dias, de 26. Tenho 2 netos, um de 6 anos. Você sabe que eu fiquei de plantão, a gente fez o Távola especial no domingo e a gente nem falou sobre isso também. Mas, enfim, hoje aqui, essa notícia... Nasceu na sexta. Do Aroeira, avô, pessoal aqui comemorando, mandando muitos corações para o Aroeira. Deixa eu ir para Oncovô. Que você... tem uma notícia, eu queria colocar aqui também. Gente, a gente que gosta de jazz, hoje morreu com o coronavírus, o Wallace Rooney,
que é um dos maiores trompetistas da história do jazz. Caramba! Considerado herdeiro do Miles Davis. Eu vou colocar um pouco. Nós vamos perdendo ídolos, muita gente. Eu estou preocupado com o Tom Hanks, não tenho notícia do Tom Hanks. É um dos atores meus preferidos, estava com corona. A gente corona em quarentena. As lives dos por exemplo... O saxofonista africano que morava em Paris. 2 maestros em São Paulo, a maestrina e o maestro, se foram também. Sim, estamos perdendo gente muito importante para a civilização. Falando em música, eu tentei compartilhar ontem um vídeo que a República, o jornal italiano, postou, de um menino tocando na Piazza Navona, lá em cima, no prédio, olhando a praça toda vazia, ele tocando na guitarra uma música do Ennio Morricone. Era uma coisa linda, assim, uma coisa realmente emocionante, espetacular. Eu tentei compartilhar, mas eu não consegui. Eu acho que a República não... O site Hoje não... nós vimos o trompetista do Corpo de Bombeiros tocando, essa do Corpo de Bombeiros, tocando Eu Sei Que Vou Te Amar, essa no do alto Corpo da escada Magiros, lá no alto. Eu não vi um drone ou alguém no prédio filmando. Maravilhoso também. Aonde isso? Acho que na Barra. Aquilo ali não, estão falando ali, eu quase reconheci, parecia ser o Corte Cantagalo. Mas é um rio aquilo ali, não é uma... Não, é a lagoa ali. Bom, eu acho essa imagem aqui, enquanto a gente... Eu queria falar um pouquinho do golpe militar de 64, porque hoje eu vi uma notícia interessante de que aquele suposto milagre econômico, crescimento de 14% nos anos 70, foi uma grande fraude, né? Só a parcela mais rica da população brasileira que enriqueceu e que teve acesso a esse crescimento econômico. E foi o momento que o Brasil mais empobreceu, os anos 70, em que as cidades se favelizaram de maneira definitiva, né? Uma desigualdade aumentou nesse período no Brasil. Como é que vocês leem essa data que é hoje, que é amanhã? O Bolsonaro vai entrar hoje em rede nacional para tentar celebrar uma data dessa. Acho que vai ser o maior panelaço da galáxia hoje, né? Porque as pessoas, assim, até a classe média realmente tem um certo nojo desse tipo de, enfim, simbolização, né? Eu e Miguel estávamos lá na outra ditadura. Os dois foram presos. Eu fui preso também, Miguel foi preso. A gente perdeu amigos, gente sumiu. A gente participou de toda a reconstrução do processo democrático brasileiro. Putz, grila, não era para acontecer isso de novo. Sinceramente, não era para acontecer. Não era para sequer ter a ideia de incensar uma coisa dessas. Era para a gente lembrar desse dia com todo mundo baixando a cabeça e fazendo um minuto de silêncio pelo assassinato, pelas mortes, pelo horror. Coisa que argentinos e outros andaram fazendo assim. Eles puniram os seus assassinos. Nós nunca punimos esses caras. Olha eles de novo aí. Pois é, dizendo que é por isso que o Bolsonaro está aí, né? A gente não puniu. A gente sempre levantou esse aspecto paternalista da sociedade brasileira, esse desejo. É um sentimento meio cristão, entendeu? De achar que tudo tem que acabar em hóstia ou em pizza, entendeu? Que há uma congregação... Ou em silêncio. Vamos esquecer o passado, somos todos... Não se toca mais no assunto. Não se toca mais no assunto. Exato. Vamos botar uma pedra sobre, entendeu? Não se toca mais no assunto. Só que a pedra não fica lá. O pessoal sai debaixo da pedra e vem de novo reivindicar, porque eles não foram julgados. Os argentinos julgaram e prenderam. E por mais que o outro lá, o Macron... Não, Macri, né? Quem é o argentino? Macri. O Macri. Quem é o argentino? O Macri. O Macron é o francês. Seja o neoliberal. O Macri é o argentino. O Macri ele foi derrotado, entendeu? Voltou uma centro-esquerda, entendeu? Por quê? Porque não tiveram que lidar com esse fantasma, entendeu? E aqui não, aqui a gente lida com esses fantasmas o tempo todo,
E eu acho inacreditável, porque mesmo que a direita democraticamente tenha o direito, sem trocadilhos, de voltar ao poder, a gente nunca imagina que seja essa direita que vai incensar o golpe militar, a ditadura, a tortura, como o Bolsonaro fez hoje. Elogiou o golpe, disse que foi a maior defesa da democracia que esse país já viveu. E lembra que a milícia é a continuação dos esquadrões da morte, que eram braços populares dos anos 70. Era o Esquadrão da Morte, era o que a milícia é herdeira e continuação. Basicamente, é a mesma estrutura. Agora, posso falar? Hoje o Lula tuitou, né? Tuitou e dizendo que o Bolsonaro é o epicentro da crise de coronavírus no Brasil. Você vê a capacidade do Lula, uma coisa que eu sempre falo, de mobilizar o significante, o léxico, o vocabulário, para acionar uma mobilização que é de atenção. O Lula, com a competência que ele tem, ele realmente ele causa, ele não precisa do Twitter do Bolsonaro, ele simplesmente, isso está digamos, na dimensão social que ele promove desde sempre, há 40 anos mesmo. Agora, também me deixa um gosto amargo, porque eu acho muito pouco. Eu acho que o Lula está, enfim, por várias razões que escapam à minha capacidade de leitura, é muito ruim ver o Lula aparecer de vez em quando para responder a esse tipo de barbárie que a gente está passando nesse momento. Ele aparece, se ele aparecesse mais, a meu ver, acho que seria uma coisa assim, mais, enfim, acelerar um processo aí de... Eu não sei, hoje já me disseram assim, não, o Lula está se preservando um pouco também, porque a situação... Eu tenho outra visão. Eu acho que o Lula... Eu tenho uma outra visão. Eu acho que o Lula, não é que ele tenha ficado menor, mas o problema que aparece exige mais do que apenas um líder de político consegue fazer. A gente está ouvindo gente com algum juízo no planeta inteiro. Estamos ouvindo mais médicos e cientistas do que nunca. Os governadores que têm ação, os do Nordeste, estão tendo mais espaço, porque a capacidade de agir fisicamente no momento é a coisa mais importante, é uma emergência. O que o Lula faz muito bem é isso, ele formula, ele concentra, ele explica, de certa forma, o que está acontecendo. E, pelo que eu soube, ele continua articulando esses grupos todos que estão se formando. Isso, ele está trabalhando... Ele está trabalhando mais como articulador. E também por uma certa preservação pessoal, já que ele é um cara da presença, você sabe como é que ele é. Ele não gosta tanto assim dessas coisas aqui do celular. Ele é um cara da presença e ele age melhor nesse sentido. Sim. Então, assim, no momento, a gente tem que contar com ele com limitações, porque ele é um homem já mais velho, com um histórico de comorbidades e doenças tratadas, mas sim, por mais atleta que seja, preservemos esse senhor, por favor, pelo amor de Deus. Não, e ele tem um julgamento positivo disso aí, porque o momento é dar espaço para o combate ao coronavírus. Ele acredita nisso. É o espaço técnico, né, do combate. Ele acredita na sociedade. Ele não quer, talvez, dar razão... Ficar chamando atenção para ele, né? Exatamente. Conde, mais do que a gente, ele acredita na sociedade, bem mais do que a gente. Mas eu tenho que dizer, né? Ele, quando ele aparece, ele é tão certeiro, ele mexe tanto, que eu acho que devia ter mais inserções. De qualquer maneira, isso é uma outra questão, até vou tentar tratar isso com ele, quem sabe numa... Convence ele disso, de fazer uma live diária com ele. Agora, deixa eu colocar, eu achei aqui o vídeo do trompetista, que não é o Garcia, mas é o trompete. Vamos ver. Olha aí. Barra da... Estão em torno da lagoa, cara. Estão em torno da lagoa. Não é, olha a montanha lá, não é a Barra da Tijuca, tá bem próximo. Gente, eu tocaria nessa altura aí. Não. Obrigada! Olha só, da vertigem, pode ver. Não, eu não conseguiria nem soltar. Eu ia ficar enrolado em posição fetal no fundo da cabine ali, da magia.
É uma imagem linda que a gente tem. Linda, linda. Aproveitar. É Vamos falar da imagem. Fala aí. Vai você. rodar o mundo, viu? Para rodar o mundo. Emocionante. Vai rodar o mundo. Porque a altura que ele está é uma coisa assim de para soar para todo mundo e o bairro inteiro escutar, né? Então e a música Eu Sei Que Eu Vou Te Amar é fortíssima essa imagem. Eu fiquei emocionado quando vi. Muito. A turma dos metais nos corpos policiais todos é muito boa em geral. Conheço muita gente. Todos são grandes músicos, impressionante. Muito bom. Aquela coisa, a gente tem de voltar. Eu já vou para o bate-papo, tem muita mensagem bonita aqui para ler, mas agora em quarentena a gente precisa voltar um pouco para a nossa ancestralidade, para as nossas raízes, tentar entender um pouco mais. O Lula acabou de ter uma experiência com a prisão política dele, 580 dias, se familiarizou com toda a historiografia brasileira. Talvez fosse a hora do povo brasileiro também, enfim, na medida do possível, os que podem, né, ter acesso, lembrar da cultura, ouvir a bossa nova, ouvir o samba, pegar o cinema brasileiro. Gente, que país, como é que a gente pode cometer um suicídio coletivo? Foi o golpe contra a democracia, na sequência de tanto ódio, tanta violência que esse jornalismo aí chancelou durante aí os últimos 5 anos, e agora a gente está nas mãos de um absoluto demente, uma coisa terrível, perigosíssima. E nós temos no Brasil o quê? Institucionalistas. Hoje eu achei o termo, né? Em vez do isentão, é um institucionalista. É o sujeito, não, as instituições estão funcionando, não, isso é contra a Constituição. Você não tem essa... É necessário, o Leonardo Boff diz assim, a coisa do iracundo, o sentimento iracundo. É preciso ter um pouco de ira também para você conquistar as coisas. Não é possível a gente ficar numa posição tão passiva diante de tudo isso que está acontecendo com o Brasil. Essa posição que não julgou os militares do golpe de 64, entendeu? Essa posição conciliadora, não, somos todos irmãos, somos todos amigos, e eles não pensam assim, eles não têm essa moral que nós temos, entendeu? A moral deles é outra, então eles, se tiver que sair, eles saem. E, então, é sério essa posição institucionalista que eu achei ótima. Inclusive, porque quando você olha a história das instituições brasileiras, quando é que elas fizeram alguma coisa? Na verdade, a maior parte da hora que o Supremo foi chamado a fazer alguma coisa decente, grandes merdas. Congresso, idem. As próprias presidências da República no Brasil são um acúmulo de idiotice, com raríssimas exceções no período progressista. Neste período progressista da vida. E você não precisa nem ir longe, viu, Aroeira? Você pode ir nas diretas já, nas manifestações, tanto no Rio quanto em São Paulo, aquelas monumentais manifestações, todo mundo no palanque, todo mundo na rua, e as diretas já não foram aprovadas e nós voltamos para casa direitinho e não aconteceu nada. Entendeu? É inacreditável, a nossa história é feita disso, feita e refeita. O problema da gente ali, nem precisamos entrar nos detalhes disso, mas é o seguinte, naquele momento estávamos muito assustados e eu estava lá também, e um pouco aliviados daquilo estar acabando. Qualquer acordo para a gente poder relaxar serviria. É verdade. Isso talvez seja da nossa índole cultural mesmo, mas a gente fez isso muitas vezes, mais do que devia. Até na questão da abolição da escravatura, que não foi abolida, a gente fez diferente. O outro grande país escravocrata ainda fez algumas coisas mínimas. Tanto é que houve uma renascença negra lá na segunda metade do século XIX. Eu estou tentando... Na primeira metade do século XIX. E acabou sendo morta, porque a clã aparece aí, etc, etc. Mas a gente não teve isso. A gente simplesmente jogou na merda. Foi indenizar os fazendeiros. Os americanos deram um acre e uma mula. Você lembra disso, né, Miguel? Um acre e uma mula para cada um, para ir matar índio por sua própria conta e pegar uma terrinha para plantar lá. Mas a gente aqui não fez nada. Mas a escravidão, né, do Laurentino Gomes é um retrato trágico. E de amaciamento em amaciamento a gente chega nisso. Do que foi a escravidão aqui, entendeu? É inacreditável. E parece que ela não terminou, como a gente vai vendo. E tem relatos de anúncios de cemitérios pedindo para os patrões não levarem escravos ainda vivos para o cemitério, para economizar
tempo, dinheiro, os caras levavam os escravos ainda vivos para o cemitério para deixar lá. Morre em terra. Gente, horror. Eu vou compartilhar aqui o comentário. Olha só, Gabriel Sfá, ô Conde, ô Paiva, ô Aroeira, boa tarde. Está dando boa tarde para a gente aqui. Pedro Paiva! Imagem linda do trompetista combinada com uma das músicas mais lindas do mundo, certamente vai rodar o mundo. O Pedro está dizendo aqui também, Condão, sobre seu ótimo artigo de hoje, tenho convicção que será essa mesma linguagem humana que nos salvará. Eu vi seu comentário, Pedrinho, e nem vamos pagar para ver, pois o mundo estará totalmente mudado. Abraço do Miguel e no Aroeira. Eu escrevi um artigo hoje, uma coisa que eu já falei com vocês, é que não é o capitalismo que vai ser, digamos, tá colocado sob xeque agora, né? E também o neoliberalismo, pura e simplesmente. Eu acho que eles são decorrentes de um processo mais profundo, que é a própria linguagem, né? A própria linguagem humana, a língua humana, eu acho que ela está num processo de provação. Agora, por quê? Porque a gente tem essa massificação da informação das redes sociais. O Átila, aquele biólogo que deu entrevista ontem no Roda Viva, que muita gente elogiou aqui, eu não vi a entrevista dele toda, só vi um pedacinho, não posso dizer, mas ele me parece que faz um trabalho super competente de conscientização. A gente não vai voltar mais àquele tempo que a gente conheceu antes do coronavírus. A experiência social, a experiência de aglomerações, ele disse assim, não iremos ter aglomerações tão cedo. Inclusive, eu vou recuperar os comentários básicos que ele fez para a gente fazer uma bateria aqui de comentários adicionais. Passo para vocês. É interessante isso. Eu estava... Deixa eu só falar um negócio, Miguel, porque assim, dialoga muito com isso que o Conde, com esse artigo do Conde. Tenho tido contato em umas conversas muito interessantes com a professora Miriam Bahia, que é uma historiadora que é especializada em epidemias, e ela comenta que invariavelmente você tem grandes mudanças após as epidemias, muitas de cunho social, porque geralmente ocorre desde a solidariedade e empatia até as tentativas de sanear os ambientes onde você vive. Ela comenta que as ondas de urbanismo moderno seguiram as epidemias, porque as cidades eram grandes focos. Por outro lado, ela comenta, assim, inclusive o próprio marxismo, já que Engels estava observando de perto as epidemias que graçavam em Londres na Revolução Industrial. Mas ela comenta também que, depois de alguns anos ou décadas, os sistemas comerciais começam a afrouxar as técnicas e as quarentenas. Há um avanço social, um avanço técnico, a ideia de quarentena se impõe, mas depois de algumas décadas, a Inglaterra fez isso na virada do século XIX e um resultado típico foi o surgimento da gripe espanhola com a guarda baixa na ideia de quarentena. Está vendo? O problema é o seguinte, não é só o capitalismo e o neoliberalismo. Há avanços sociais, mas eles não dormem, estão preparados para tentar retomar, porque já se sabia que na esteira do comércio é que as epidemias seguem. Por isso que a Inglaterra começou uma campanha para afrouxar as quarentenas. Mas aí era tem campeã do comércio. Preocupante. Vamos fazer, eles estão fazendo a mesma coisa já hoje, enquanto está acontecendo o Trump, o Boris. E a Suécia, a Suécia está agindo igual. A Suécia não quer fazer isolamento para não atrapalhar a economia sueca. Vai, Miguel. O interessante do que esse biólogo falou, que não vamos ter mais aglomerações, é interessante, no momento em que as grandes transformações recentes, né, antes da pandemia, vieram de aglomerações imensas, né, na Argentina, no Chile, entendeu? E é preocupante você imaginar que você não vai ter mais conquistas sociais a partir das aglomerações, a partir do povo nas ruas, entendeu? É um dado a pensar, né? Como é que isso vai acontecer? Vamos nos colocar de novo na mão dos institucionalistas, entendeu? Vai ser através do Congresso, através do Supremo, através dos nossos representantes, e nós não vamos poder mais ir para a rua. Isso pode ser muito interessante para eles também, entendeu? É pior, né, Miguel? Eles estão aproveitando. Eles estão aproveitando o momento para a gente percebe que o Bolsonaro está enfraquecido, tudo mais, mas aí que ele é perigoso. Aí que o bicho fica perigoso realmente. Os neoliberais realmente levaram pancada. Deixa eu só trazer a questão do Átila aqui para a gente, porque eu acho que isso pode ser muito importante para os nossos ouvintes aqui, para os nossos internautas. Deixa eu só pegar aqui, eu vou dividir a tela com vocês, e vou ler, vou cantar aqui. O post lindo da Fátima Gomes,
Roda Viva aqui, entrevistado Átila Lamarino. Olha só. 1. O vírus não foi criado no laboratório e possivelmente não foi manipulado. 2. O isolamento social é a única medida capaz de fazer frente a essa pandemia. 3. Não há hoje conclusão científica de que cloroquina cura o coronavírus 19. 4. Não há evidência de que uma pessoa infectada esteja imune para o resto da vida. Ele vai elencando, e aí tem algumas aqui. Deixa eu ver aqui. Não existe no mundo modelo de análise de velocidade de infecção de vírus em favelas. A coisa que o Aroeira comentou aqui. Testes em massa são necessários, mas também um desafio. Países que abandonaram a pesquisa e pesquisadores terão de importar e está havendo uma disputa mundial por eles. Todo mundo querendo os médicos cubanos, que nós tínhamos aqui no Brasil 8.300 deles, os melhores do mundo. Essa não é uma epidemia séria. Existe a possibilidade concreta de epidemias ainda mais letais e velozes. Eu não entendi o sério aqui, talvez tenha sido algum erro de digitação. Vai demorar muito tempo para que possam acontecer eventos em grandes aglomerações. Enfim, é um tempo que não vai voltar mais. Isso acho que tem que ficar claro. Posso completar, então, o seguinte, porque tem um detalhe pior do que o Miguel falou, que é o seguinte, a Coreia usou, através de acordo com os seus cidadãos, a biometria para entrar na vida de cada uma dessas pessoas. Os celulares estão contando no serviço da Coreia o que está acontecendo com a pessoa. Temperatura, funções corporais e escambau. Parte da tecnologia que vai ser usada para combater é parte da tecnologia que a gente está usando para se relacionar aqui, mas ela é estranhamente invasiva. É uma preocupação que eu tenho desde o começo, desde quando eu comecei a ler como é que a Coreia está fazendo, me preocupou, porque, na verdade, já estávamos muito expostos. Diz que todos os serviços de secretos do planeta já sabem o que a gente está falando. Só não se interessam, ficam só vigiando palavras específicas aí que possam levar a um terrorismo e tal. Mas agora está com a porta aberta para esse tipo de vigilância do Estado chegar a um nível onde a gente nunca pensou que ele pudesse chegar. Isso me deixa um pouco preocupado também. Depois dessa aí, bota que eu te mandei hoje, que está nas redes só. Essa está tão bonitinha. Olha que fofa essa nuvem. Bilhões. A que você me mandou quando hoje? Essa aqui? Te mandei hoje. Não, uma outra. Essa aí. Essa aqui. Essa. Aqui. Acabou a comida, amanhã vamos usar a panela contra o Bolsonaro hoje às 20h30, que é a hora que ele vai aparecer. Exatamente. Na TV. Miguel, acho que não sei, faltou vocês dizerem alguma coisa sobre essas últimas questões. Eu espero que o panelaço hoje seja inesquecível, porque não pode a gente estar sofrendo tudo que a gente está sofrendo, a gente está unido, né? Todo mundo unido no mesmo propósito, pelo menos a grande maioria, e vem um idiota desses colocar tudo a perder e ter gente que segue, ter gente que acompanha e ter gente que acredita no que ele diz. Isso é o mais grave, entendeu? Então, eu espero que hoje o panelaço seja retumbante, entendeu? Que tenha, já que a gente não pode mais se aglomerar na rua, as panelas podem bater, entendeu? Então, que continuem batendo. O Aroeira fez uma coisa na transmissão dele. Cadê você? É o que interrompeu ali. Deixa eu voltar aqui. Alguém ligou para o Aroeira. Estou tentando voltar aqui. Quem será? Bom, eu não estou me vendo, mas acho que já estou de volta aqui. Não está te vendo. Eu vou insistir nesse negócio que eu acho que é coisa para a gente considerar importante. Nunca os estados entraram tanto nunca entraram tanto na nossa vida. São capazes hoje. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, então, mas né? a gente está são vendo capazes hoje de entender até o que a gente fez no banheiro de manhã, como no caso dos celulares coreanos. Isso não te assusta um pouquinho, hein, Miguel? Não te assusta um pouquinho? Olha, lógico, desde que a gente ouviu. Londres é uma cidade toda coberta por câmeras. A polícia trabalha contra a criminalidade usando as câmeras, e você consegue acompanhar o movimento de uma pessoa pela cidade inteira. Eles não estão dentro de casa ainda, mas estão nas ruas. E esse fato de você estar conectado com todos os celulares é gravíssimo, porque pode ser útil nessa hora? Pode. Mas salva a vida. Mas e depois? Eles vão abrir mão disso? Já que a gente não vai poder mais ir para a rua?
Nunca vi o poder abrir mão de uma ferramenta desse tamanho. Exatamente, não vai abrir mesmo. É por isso que, de tudo de bom que a gente pode entender das redes sociais, inclusive foi até um pouco a pegada da minha reflexão no artigo que eu escrevi, assim, o problema é que o ser humano tem uma índole, nós somos induzidos por certos valores, pressupostos da linguagem humana que nos induzem ao erro, palavras significantes que vão nos empurrando. Por exemplo, Deus. A palavra Deus é infernal, ela acaba com a vida de todo mundo. A palavra verdade, a palavra masculino... Joca já está começando a aparecer sempre aqui. Ele estava batendo na porta. Perguntaram do Joca. Ô, Joca, o que você está achando da situação do coronavírus no Brasil? Hã? Fala pra gente. Ele deu a língua para mim. Uma amiga me falou o seguinte: estou numa reunião com chefes e o departamento virtual, entra o gato, pula no meu colo, reunião para. Isso é um gato? Deixa eu ver o gato. Cadê o gato? Todo mundo nunca viu o gato. Olha o Joca aí. Olha, Joca. Tá bonitinho esse Joca, hein? Parabéns aí, Miguel. Olha só, gente, chegamos no final do nosso Távola, nessa terça-feira, dia 31 de março. Que data horrorosa! Mas a data certa é o dia da mentira, 1º de abril. Vamos ver o que vai dar. Expectativa grande, realmente, para esse pronunciamento revestido a panelaço do Bolsonaro hoje à noite. Gostei disso. Revestido a panelaço. Revestido a panelaço, na pressão, panela de pressão. Quero agradecer ao público aqui que acompanha a Távola Quadrada, agradecer os queridos, fofos e maravilhosos Miguel Paiva e Renato Aroeira. E um beijo para vocês. Se quiserem dar beijo aí, dar um beijo para o seu netinho aí, Aroeira. O Bento. E preparem suas panelas. Preparem as panelas. Logo mais, às 20h30, no pronunciamento do idiota, vamos mostrar para ele o que achamos disso. Exatamente. Beijo para vocês. Beijo para todo mundo aí. Beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.